Satisfação estar aqui com vocês. Caio já colocou aqui pra gente, cara. Vou começar pedindo que vocês abram suas Bíblias aí. A cordinha já pode deixar em Salmos, tá? A gente vai ver algumas passagens aqui hoje, mas Salmos vai ser o que a gente vai ver mais. E a gente vai começar com esse Salmos 18, verso 4, que tem muito a ver com o que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Tristezas de morte me cercam, e torrentes de impiedade me assombram. Vamos orar a Deus? Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, meu Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos na sua santa casa, meu Deus. Eu lhe imploro essa noite que o Senhor me use para transmitir a sua palavra aos nossos irmãos, a todas as pessoas que tanto precisam da sua palavra, que a sua palavra seja alimento nos corações, meu Senhor. Oh, meu Deus, utilize-me como o Senhor puder, da melhor forma possível, e toque os corações de tantas pessoas que precisam da sua palavra. É o que te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem o pastor Zezinho me deu essa bênção de trazer a palavra para vocês, e eu dei aula no ensino superior 4 anos, mas falar de Deus sempre é um pouco mais complicado, né? Porque a gente está falando da palavra do Senhor. E tocou em mim naquele momento de falar sobre ansiedade, que eu ia ficar ansioso para preparar essa palavra. E então, ontem eu estava na casa da minha sogra e até veio à minha cabeça, comecei a olhar alguns versos, mas hoje eu acordei com meu coração Deus falando que eu tinha que falar sobre depressão. Não sei porquê, se bem que antes do Covid, quando a gente foi todo mundo para casa, eu tinha combinado com o pastor que ia pregar, e eu já tinha começado a preparar sobre depressão, porque a gente via que estava acontecendo isso, né? As pessoas indo para casa e tudo mais. E aí eu senti, de novo, de falar sobre esse assunto, um assunto que em alguns momentos foi banalizado, né? Mas hoje a gente sabe que é uma doença, infelizmente, mas só tem uma cura, né? Que é Deus. Só Deus que pode preencher o nosso coração. Então eu trouxe essa primeira leitura de Salmos 18, que é de Davi, né? Mais um dos Salmos de Davi. Davi, um guerreiro, pelos judeus considerado o maior rei deles, e em vários momentos ele se viu nessa situação de depressão. Se Davi teve depressão, né? E a gente vai ver em dado momento que até Jesus se viu tomado de tristeza, né? Então, assim, o importante, o mais importante que eu quero trazer nessa mensagem é que só Deus é o caminho, né? Então, assim, essa primeira mensagem já fala, é um cântico, né? Salmos 18, só que no verso 4 ele fala das tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Ou seja, dentre vários momentos que ele está declarando seu amor a Deus, entra a tristeza. Agora em Salmo 119, verso 28, esse salmo também, os estudiosos acreditam que foi Davi também que escreveu, e ele diz que a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Ou seja, ele estava triste, provavelmente pela perseguição ou de Saul, ou pela perseguição do próprio filho, né? Mas ele recorre a Deus. Ou seja, Davi, que a Bíblia nos diz que é o homem segundo o coração de Deus. Então, apesar de toda a tristeza, de tudo que ele fez, além de tudo, ele soube se arrepender verdadeiramente, né? Hoje a gente estava com a menteada, a gente estava conversando muito sobre perdão, né? E é só Deus que vai saber se a pessoa está se comprometendo verdadeiramente.
Um outro verso que a gente vê também, e agora em Jeremias, ele fala, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. Jeremias 8, verso 18, desculpa. Ele fala, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Ou seja, a gente está falando de um profeta que também teve grande tristeza. E a gente sabe por tudo que Jeremias passou, né? A invasão da Babilônia, ele como profeta. Então, assim, ele ficou muito entristecido, principalmente por tantas vezes que ele tentou avisar o rei e foi preso e tudo mais. E aí ele só foi se entristecendo, porque Deus falando, vai lá, meu filho, vai lá, fala com o pessoal. Ele falava, era preso. Falava, matavam a mulher dele. Ou seja, só teve tristeza, mas Deus mesmo assim o honrou. Com tudo que ele passou, Deus o honrou, porque quando aconteceu a invasão, Nabucodonosor liberou ele e ele foi para o Egito, né? Então, assim, Deus honrou. Em Provérbios, e Provérbios, a gente sempre conhece Provérbios por ser do rei Salomão, verso 17, os estudiosos dizem que do 1 ao 24 foi o rei Salomão. Ele fala, o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Então, assim, na sua grande sabedoria, né, o rei Salomão entende que o coração alegre realmente é o bom remédio. Ou seja, e esse coração alegre a gente só vai conseguir com Deus. Não tem jeito, pessoal. Salmos 31, novamente. Esse, Davi fugindo de Saul. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmos 31, verso 9. Ou seja, o rei Davi, a gente sabe historicamente, né, ele se levantou, venceu Golias, teve toda a perseguição por parte de Saul, mas Deus sempre o protegeu, sempre o protegeu. Mas ele não deixou de ter angústia, né? E eu vejo muita pregação, eu não me lembro se foi o pastor Rivaldo que falou ontem, mas a questão do quanto ele foi perseverante e ele teve paciência, né? Ou seja, ele foi ungido ainda muito novo, rei, mas ele falou, não, a minha hora vai chegar. Teve toda a perseguição de Saul, teve que ir para a caverna, teve que chegar aí até para a Filístia, mas ele não deixou em momento algum de orar a Deus, de escrever os cânticos deles, que viraram salmos depois. Ele era um exímio escritor, né? Logicamente, pela bênção de Deus, e com isso ele conseguiu retratar muito bem tudo isso, toda essa angústia que ele passou, né? Mas em momento algum ele deixou de seguir Deus. E nesse momento, pessoal, já podem ir abrindo em Mateus 26, verso 36. Eu queria fazer um parênteses, né, porque eu vou falar de Jesus agora, nosso Senhor Jesus, mas quando eu estava preparando essa pregação lá atrás, me veio algumas pessoas assim do nosso dia a dia de hoje, né? Então, assim, muito conhecido, acho que da igreja inteira, o pastor Rodrigo Silva, pastor, doutor, que tem 2 doutorados, é professor e tudo mais, doutorado em teologia, mas é uma pessoa que precisou ser internada. Ele já falou isso claramente, abertamente, já fez vídeo falando sobre isso, e passou por essa angústia de morte, entendeu? Então, assim, uma pessoa que conhece tanto a palavra, uma pessoa que ora tanto, e eu, como parte minha aqui dentro acadêmica também, né, tenho essa admiração acadêmica por ele, por tudo que ele estudou, professor há tantos anos, eu admiro muito quando ele começa a fazer uma pregação e ele começa fazendo uma oração, né? Fala assim, pô, o cara que, com isso tudo que ele estudou, ele está ali o tempo todo podcast que ele vai, ele pede uma oração no início para fazer oração. Mas mesmo assim, em dado momento, ele viu a tristeza tomando o coração dele.
Então, assim, nós sabemos que existem já estudos de níveis de depressão, a alguns graus muito mais severos, né? Pessoas assim que é dia a dia essa luta. Mas, por exemplo, o caso dele especificamente foi, ele relata que foi um anjo que sentou do lado dele e, na verdade, um anjo mandou a enfermeira lá, que ele falou, eu ia fazer uma besteira. Então, assim, você vê que Deus está ali, entendeu? Outro caso, assim, para quem, minhas irmãs estão assistindo, para o católico, o nome dele é Dalvimar Galo. Eu acredito que ele era de Colatina mesmo, e ele foi vocalista do Anjos de Resgate, que é uma banda muito famosa da Igreja Católica. E o Dalvimar Galo, ele foi do Dallas Company, que é uma banda de música country que fez bastante sucesso no início dos anos 2000, e ele abriu mão de tudo e se dedicou para a Igreja Católica. Eu tive a oportunidade, uma vez, de ver ele numa missa cantando uma música para o católico que é muito forte, que chama Ninguém Te Ama Como Eu. E o Dalvimar Galo, ele simplesmente saiu, né, do Anjo de Resgate. Eu falei, pô, mas eu vi lá o cara, mesmo ele sendo católico extremamente espiritualizado, morava na Canção Nova, e ele saiu do Anjo de Resgate porque ele teve uma depressão profunda. Ele disse que ficou 3 meses sem sair do quarto. Então, assim, isso nos mostra que, independente, se a gente não tiver o tempo todo ali firmado com Deus e pedindo a Deus força no nosso dia a dia, acima de tudo, a gente pode se deparar com situações como essa. E isso se dá numa situação no emprego, entendeu? No relacionamento, ou seja, de inúmeras doenças, a gente vê essas situações. Ou, às vezes, você simplesmente, eu costumava dizer que eu tinha um problema com a segunda-feira. Para dar aula, segunda-feira era complicado. Eu falava, rapaz, que problema que eu tenho com a segunda-feira. Minha aula não era boa. Então, eu sentia que eu falava assim, e se você não busca Deus nesse momento, você vai se deparar com... Você vai ficar aceitando essa situação. Eu falei, não posso aceitar isso. Lá em Mateus 26, verso 36, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta-me de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, Jesus, ele sempre soube a missão dele, mas em dado momento, ele teve a tristeza profunda. Tristeza mortal, diz as palavras. Então, assim, o homem mais perfeito que já teve sobre essa terra teve tristeza. Então, é algo humano. É algo que... E qual foi o caminho dele? Orar ao Pai dele. Ao nosso Pai, né? Em Isaías 53. Isaías 53... Isaías é um livro difícil, né? Como algumas pessoas dizem. Só que é um livro messiânico, que em vários momentos ele fala da vinda de Jesus. Inclusive, essa passagem, em Isaías 53, verso 3. Ele diz, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento. Está falando do nosso Redentor. Ou seja, isso daí eu queria entender como que os judeus entendem essa passagem aí, né? Você não está falando de Jesus. E ele ainda, algumas versões dizem, homem de dores que sabem como é sofrer. Então, na Bíblia, pessoal, não há um texto sequer que afirme que depressão é pecado. Porque não é, a gente
não escolhe estar em depressão, né? Mas, ou falta de fé. Até porque citei Davi, Jesus, fora as pessoas do nosso dia a dia. Ainda esqueci do padre Marcelo Rossi, que recentemente também teve uma tristeza muito profunda, né? Teve uma depressão muito forte. Então, sendo assim, quem faz alguma afirmação nesse sentido não está tendo base bíblica falando que depressão é pecado, né? Só que aí, ontem até o pastor Rivaldo falou, acho que é o caso mais emblemático de depressão é Elias, né? Então, lá em 1 Reis, capítulo 19, fala exatamente, Reis 19, verso 3, na NVI, diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé, aqui está de Giaste, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Só que aí, no capítulo anterior, fala exatamente dele enfrentar os 450 profetas de Baal, né? E agora ele está todo entristecido, até como o pastor Rivaldo mesmo falou ontem, por causa de uma mulher, né? Jezebel. E aí, eu trago uma dinâmica, você passa para a gente aí, ô Caio? Uma dinâmica que tem a ver com esse verso, né? Pode ir passando. Fugir para o deserto, que foi o que aconteceu com Elias. Ele fugiu para o deserto. Uma escolha que a pessoa tem, ou seja, na depressão, é sentar, orar pedindo a morte, que foi o que Elias fez. Pode passar. Deitar, dormir. Isso daí é normalmente o que acontece às pessoas quando estão em depressão. Mas ela pode ter escolha. Na verdade, ela precisa orar por essa escolha, né? Que é fazer mudanças, conversar com Ele, com Deus, ir à presença dEle, descansar em Deus, caminhar, comer e levantar-se. Comer devagar, né, pessoal, também, por favor. Não é para usar de desculpa aí, não. Sei que o pessoal também gosta muito. Continuando em Reis, pessoal, agora, ainda no verso 19, ele deixou o servo, né? E aí, no verso 7, o anjo do Senhor veio, tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Havia pão assado sobre brasas e água, e ele comeu e bebeu, e deitou-se novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e come, pois a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. E aí, até chegar em Herode, né? E o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E aí, continuando, a palavra do Senhor veio a Elias. O que você está fazendo, Elias? Elias desabafa sua tristeza e o Senhor diz: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aí vem um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento vem um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você estava fazendo aqui, Elias? Ou seja, em outras palavras, né, quem era essa missão aqui, né? E que propósito ou sentido tem nessa fuga querendo morrer do Elias? E a gente pode perceber que tem uma sensibilidade
de Deus, aí divina, né? Que ele revela de uma forma para acalmar o profeta. Ele não vai de uma vez, ele fala, vai lá para fora, vem um vento forte, vem um terremoto. Então ele tem um cuidado, um amor ao atender às necessidades básicas dele. Ele deu alimento para ele, que ajudou ele a caminhar os 40 dias e 40 noites, né? E, acima de tudo, não há uma repressão, né, contra Elias. Então, e aí a gente fica uma dica em situações que a gente estiver próximo, a gente já sabe, né, hoje em dia, mas tem muita gente que ainda está em depressão e fala, isso é frescura. Se Deus não teve essa sensibilidade toda com Elias, que Elias naquele momento estava nessa angústia toda porque foi ameaçado pela Jezebel. Deus teve toda essa sensibilidade quando ele estava nesse momento de angústia. Como que a gente não vai ter com o nosso... Que normalmente, às vezes, são pessoas muito próximas da gente, né? E aí, em resposta, Elias repete o que havia dito, né? E o Senhor diz, volte pelo caminho por onde veio e vá ao deserto de Damasco, né? Ou seja, é importante a gente rever algumas realidades e mudar o foco, né, quando a gente está passando por esse momento. Quem sabe necessário alguma mudança, uma nova direção, uma sequência, uma nova missão, né? A gente vê situações que as pessoas conseguem vencer esse momento tão difícil, se dedicando totalmente, né, ao caminho de Deus, à palavra de Deus. E aí a pergunta de Deus relembra Elias das vitórias que ele tinha conquistado no passado, pelo poder divino, incluindo o cuidado e o amor de Deus por ele. E aí quando enviado a Sarepta, né, para refugiar na casa da viúva, quando alimentado pelos corvos, enfrentou e venceu os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, hoje, talvez, o nosso Senhor tenha feito a mesma pergunta para cada pessoa que atravessa uma fase de depressão, né? O que você está fazendo com a sua vida ou quem lhe deu essa missão? Ou seja, a gente sabe que esse caso ele tem diferentes situações, como eu falei, diferentes níveis, mas o que está deixando você ficar refém dessa situação? Então, o que você está fazendo também para poder mudar isso? Então, a história de Elias, ele diz muito, né, nos momentos de tristeza e depressão, que é preciso a gente ressignificar a vida e relacionamentos. Ou seja, de repente, até o ambiente em que você está vivendo precisa ser mudado. Porque se ele está contribuindo para aquela situação, você precisa rever isso daí também, né? Procurar, né, sempre pessoas que valorizam e prezam o amor incondicionalmente, né? A gente sabe que em vários momentos a gente vai passar por momentos difíceis, momentos de fraqueza, de tristeza, mas a gente não pode deixar isso tomar conta. Lá em Salmo 139, também, Davi, né? E aí, vou falar do primeiro verso ao 5º. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vários hinos, né, com essa passagem. Falando em hino, hoje, acho que quase minha playlist você tocou aqui toda aí, de corrida. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. E aí agora no verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Nossa, que lindo, né? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Continuando no verso 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias
determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Ou seja, toda essa declaração que o salmista faz, ele mostra, né, o quanto Deus toma conta, ele é responsável por tudo, né? Os salmistas também escrevem sobre como levaram suas tristezas a Deus. Salmos 34, verso 2. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. E no verso 4, busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. No verso 8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Oh, glória! Ou seja, o pastor Geraldo, né, ele sempre fala, descansa no Senhor, né? Ele sempre usou muito essa expressão, principalmente quando eu saí do óleo e gás em 2016, aí eu vinha, pastor, será que vai ser agora? Será que vai ser agora? Ele falou, descansa no Senhor. É muito difícil, é muito lindo essa expressão, né? Descansa no Senhor. Mas a tristeza misturado com ansiedade, é muito difícil a gente conseguir seguir, né? Mas tem que se refugiar nele. Verso 15 ainda no Salmo 34, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao gritar de socorro. No verso 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. No verso 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E no verso 19, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Como a Bíblia é moderna, né? É inacreditável, né? Eu estava pensando sobre isso, né? Ela não tem uma palavra escrito depressão, mas como ela consegue acalmar o coração e dizer o que você precisa fazer. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, ontem, quando eu estava falando sobre ansiedade, tem várias citações de ansiedade na Bíblia. Várias. Filipenses 4, né? E um dos mais conhecidos, mas assim, ou seja, algo que foi escrito há tanto tempo atrás, falar sobre ansiedade, que é algo tão moderno, né? E aqui a gente falando sobre essas situações de tristezas, né, que encara como esse problema que a gente está conversando aqui hoje. Mas Isaías, novamente, vamos lá em Isaías 40, do verso 28 ao 31. Tem uma dica da Bíblia, né, de como esperarmos no Senhor e não desesperarmos. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. E como Deus, com Deus, né, espera acaba sendo um sinônimo aí de força. O pessoal gosta muito dessa palavra, que é uma palavra da mecânica, que é resiliência, né? Tem muito a ver realmente, né, resiliência, ou seja, quando você fala do material, você está falando dele se deformar e ele absorver energia disso,
ou seja, exatamente, né, as porradas que você toma e você crescer com isso, é a forma que a gente trata a resiliência, né? Então, esperar em Deus é alcançar voos altos, corridas e caminhadas sem cansaço. E aí, em Isaías 43, nós temos, verso 16 ao 19, assim diz o Senhor, aquele que faz um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ele já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus tem uma missão e um propósito para a vida de cada um de nós, pessoal. Cuidar e se refugiar na presença do Senhor é essencial. Ele vai se revelar para cada um de nós e tornar conhecida a sua vontade, né? A vontade dele. A paz que Jesus oferece pode ser uma realidade na vida de cada um de nós. Em João 14, ele nos diz, deixo-lhes a paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Nossa, muito, muito forte, né? Nenhum ser humano está livre do desânimo, ninguém. Mas o céu não nos faltará nesses momentos. Confiem. E aí eu trago mais duas passagens de Zacarias 9, 12, primeiro, capítulo 9, verso 12, que são duas promessas, né, que atravessa o vale da depressão, que foi escrita por Zacarias. Uma delas inclui um convite do Senhor. Venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros. Aqui há esperança. Eu prometo 2 alegrias para cada tristeza que vocês passaram. E aí, no capítulo 10, verso 11, ele diz, eles atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu segurarei as ondas. Glória a Deus. É muito lindo a palavra de Deus, né? E para finalizar, pessoal, eu queria trazer uma passagem em Êxodos 3, de 1 a 5, que aí tem muito a ver com o que a gente, aqui na igreja, a gente tem o jardim de oração, né? Mas o crente tem o quarto de guerra, né? E ele tem muito a ver com essa passagem, né? Então, lá em Êxodos, capítulo 3, verso de 1 a 5, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado no deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Essa sarça ardente, pessoal, que Moisés teve a honra de contemplar e falar diretamente com Deus, cada um de nós pode ter essa possibilidade. A gente pode ter, seja no seu quarto, pode ser, de preferência, na casa do Senhor, mas Deus está aí
para cada um de vocês. Não deixem, o que eu quero trazer aqui é que não deixem que momentos difíceis os separem de Deus. Deus veio, mandou o seu Filho, morreu por nós, e a gente não pode passar por essa vida sem experimentar o Deus verdadeiro. O Deus que em vários momentos cita, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Não deixem, pessoal. Eu pedi ontem para o Anderson tirar esse hino, porque eu acho que ele tem muito a ver com esse hino que ele vai tocar agora, que tem muito a ver com essa sarça ardente, que a gente tem que sempre trazer nos nossos corações, deixar ela cada vez mais ardendo, entendeu? Deixar o Espírito Santo tomar conta de nós. Deus, eu acredito, né, que usa muito desses cantores evangélicos, exatamente para se manifestar, para mandar o Espírito Santo quando a gente está precisando, entendeu? Eu tenho uma interação muito forte com música, né? E eu gosto muito, corro ouvindo música, estou o tempo todo ouvindo música, e esse hino, ele me tocou muito, né, desde a primeira vez, mas eu sinto que ele me aproxima muito de Deus, e todos nós passamos por momentos difíceis, né? Eu oro a Deus para a vida de cada um de vocês, que Deus possa continuar abençoando, que possa continuar iluminando o caminho de vocês, e que Ele possa se fazer presente como uma sarça ardente no quarto de guerra de vocês, no cantinho da igreja onde vocês vão orar, enfim, em todos os lugares Deus está presente. Ele só está esperando que cada um de nós possamos ir até Ele. Então vamos ouvir aí, pessoal. Vamos ficar de pé? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória
saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração rangou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E o meu corpo que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração rangou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Cremos que Tu és o Deus que é todo-poderoso, que sonda o nosso interior, sabe cada detalhe da nossa vida, sabe cada pensamento que inunda as nossas mentes, sabe, Senhor, os sentimentos que os nossos corações estão cheios. E nós também sabemos que Tu és o Deus poderoso, que pode agir na nossa vida de uma maneira tão poderosa que nós muitas vezes não compreendemos. É esse Deus, é a esse Deus que nós recorremos, é a esse Deus que nós entregamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Ó Senhor, sonda o nosso interior, vê se há em nós algum caminho, algum pensamento mau. Tira tudo aquilo, Senhor Jesus. Tira com o Teu poder maravilhoso. Tira todo pensamento ruim, todo pensamento que nos leva para baixo, e coloca no lugar o Teu amor, a Tua alegria. Enche-nos com a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Aquela paz, Senhor Jesus, que para o mundo é loucura, mas nós que cremos em Ti, sabemos que é a paz que vem, Senhor, de Ti, Senhor Jesus. Nós cremos num Deus que é todo poderoso, que pode fazer, Senhor Jesus, transformar choro, pranto em alegria, em sorriso, em paz, Senhor Jesus. Somente Tu, Senhor Jesus, pode fazer, Senhor Jesus, essa transformação. O choro, como diz a Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas nós cremos que a alegria vem. E essa alegria que não é uma alegria efêmera, é uma alegria que vem de Ti. A alegria vem ao amanhecer. Nós colocamos em Jesus cada mente, cada coração nas Tuas mãos, em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Nós temos pedidos, temos
testemunhos. Nós vamos agora para a parte de oração, de intercessão. Kleber, muito obrigado por ser